Salve, salve pessoal, tudo bem? Tudo bom? Professor Alisson Sintra com vocês mais uma vez, tranquilo? Como vocês estão? Vamos trabalhar? Vamos junto? Podemos? Vamos lá? O vovô garoto aqui vai te dar umas dicas para você gabaritar, fazer uma revisão zona geral de geografia para esse Enem, né? Vamos junto? Eu vou pegar agora, né? Lembrando a vocês, todo sábado a gente vai levantar um vídeo para vocês sobre uma revisão do Enem, tá? Então vai lá no meu canal, se inscreve no meu canal, Prof. Alisson Sintra, vai lá no YouTube, ativa o sininho para receber as novidades, aquela coisa toda. Vai lá no Instagram, corre lá no meu Instagram, @AlissonSintra com Y, Alisson, tá? Não esqueça disso. Vai lá, pede para me seguir lá, que a gente vai seguir vocês e aí vocês vão ficar a par de tudo que acontece dentro dessa véspera de Enem aí. Então a gente vai estar sempre trazendo novidades para vocês, tá bom? Vamos junto? Então, tema que muito recorrente, cai demais em vestibular, cai demais em Enem. Enem adora isso daí, tá? É aquilo relacionado ao crivo da temática ambiental, tá? O que vem acontecendo com o planeta Terra, o que vem acontecendo com o Brasil, etc, etc. Mas eu quero dar uma dica para vocês, muito importante. Esse ano, talvez algumas coisas mudem em relação à temática ambiental. O que, por exemplo, poderia mudar, professor? Em relação à questão da floresta amazônica, da queimada da Amazônia, eu, sinceramente, eu acho pouco provável que caia alguma coisa muito específica a respeito. Por quê? Porque cabe lembrar que houve um problema relacionado ao governo brasileiro frente ao reconhecimento das queimadas na Amazônia. Cabe lembrar que essa falta de reconhecimento trouxe uma série de divergências, até mesmo diplomáticas, em relação a como que o Brasil conduz a sua política ambiental. Houve crítica do governo francês, do governo alemão, o governo brasileiro rebateu, entendeu? O próprio governo brasileiro negou que o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, estaria dizendo a verdade, estaria falando com veracidade em relação à questão da temática ambiental. Então, assim, corre um sério risco de nem citar em questão de queimada na Amazônia, tá? Até porque o atual governo brasileiro já disse que quer primeiro que a prova do Enem passe pelo seu crivo. Ele não quer questões relacionadas a enaltecimento de homossexualidade, por exemplo, entendeu? Desse tipo de temática. Ele não quer nada falando sobre queimada na Amazônia, se realmente a Amazônia está queimando ou não sei o que, aquela coisa toda. Então a gente corre o risco aí de estar tentando especificar a questão da Amazônia, mas podem cair outros temas ambientais, tá? Historicamente falando, o que cai muito? Cai muito sobre solo, cai muito sobre água, tá? Então vamos abrir nossa aula aqui com a problemática relacionada à água, tudo bem? O que está relacionado à água, professor, em relação a problemas ambientais? O que tem a ver a água? A água, querido, no planeta Terra, ela é um bem comum. Lembre-se disso, o Brasil tem uma das maiores extensões territoriais do mundo e, além do que, está sobre área de clima tropical úmido, está sobre área de clima equatorial, tropical típico. Então, a extensão territorial do Brasil, associado à sua posição geográfica, facilita muito essa questão relacionada ao aproveitamento da água. Então, isso aí ajuda bastante, tá bom? Vamos junto. Como que está a água no planeta Terra? Aproximadamente 97% é oceano. Então, eu quase não utilizo. Ah, professor, mas o Estado de Israel, eles purificam a água do oceano. E aí, o que você tem para falar? O Estado de Israel, os caras são pica, os caras são seu forever, são foda, não sei o quê. Galera, a questão é o seguinte, é que o Estado de Israel precisa fazer isso. O Estado de Israel, se não fizer isso daí, não tem água, até porque a água do Rio Jordão, lá, aquele rio que nasce lá nas colinas de Golã, na Síria, né? Que cai dentro do Mar Morto, aquele rio que o filho do homem foi batizado, não é isso? Não é assim? Onde biblicamente fala sobre o batismo de Cristo, né? Aquele rio ele é muito pequeno, ele não consegue abastecer todas as cidades, como Tel Aviv, como a Cisjordânia, como Jerusalém, e as outras cidades adjacentes ali, entendeu? Ele não consegue abastecer. Então o que acontece? O aproveitamento da água do Rio Jordão é mínimo frente ao que eles precisam. Aí o que acontece? Eles têm que fazer dessalinização. Só que eu vou te contar, querido, para o Brasil fazer dessalinização é muito caro. Para nós não compensa, é mais fácil você pegar um aqueduto, rasgar um aqueduto da Amazônia até o sertão nordestino ou nas cidades litorâneas, que algumas delas precisam de água, né? Tá? A gente vai ver que a água no Brasil é muito mal distribuída, tá? Até por uma questão de posição geográfica das grandes cidades. Então, assim, para nós não compensa, para nós é inviável. Economicamente falando, é inviável.
Compreende o que eu estou dizendo? Está entendendo o que eu estou dizendo até aqui? Então, olha só, a temática da água, aproximadamente, a gente coloca aproximadamente aqui, porque tem livros que colocam 97,353%. Né? Ninguém vai te cobrar esse percentual, mas você tem que ter uma noção que em torno de 97% está dentro de oceano. Você não vai aproveitar, a não ser que você faça um processo de dessalinização, e lembrando, é oneroso, é custoso demais. Para o Brasil não compensaria, tá? O outro percentual, em torno de 3%, um pouquinho menos, estão localizadas em rios, lençóis freáticos, na atmosfera, no próprio ar atmosférico e em geleiras. O que a gente aproveita diretamente é o que está em rio e lençol freático, é o que a gente vai aproveitar. Em lagos superficiais, de água potável, entendeu? Ou seja, é mínimo. O nosso aproveitamento mesmo de tudo esses 3% aqui, na verdade, a gente aproveita desses 3%, 0,7%. Só? Só. 0,7%. 80% é destinado à agropecuária e mineração, desse 0,7% aqui, que é 0,7% de 3%. Ou seja, 2,3% aqui eu não aproveito. Necessariamente está em geleira, é ruim para você tentar tirar de lá para cá. Entendeu? Pouquíssimos países conseguem aproveitar isso em área de geleira. Ou necessariamente está na atmosfera. E aí, fofo? E aí? Hã? Pessoal do deserto do Atacama no Chile, quando a produção pesqueira está muito ruim no litoral chileno, por conta de N fatores, El Niño em especial derruba a produção pesqueira, né? O pessoal coloca em áreas mais altas ali da Cordilheira dos Andes, colocam telas, o que seria a rede de pesca. Colocam rede de pesca para quando o nevoeiro passar, o nevoeiro bater, no caso, o nevoeiro que eu falo no deserto seria o orvalho, né? Quando o orvalho bater nessas regiões, ele umedece essas redes de pesca e essas redes de pesca começam a coletar gotículas de água. Tem alguns que colocam em cima de casas, entendeu? Teve uma reportagem há muito tempo atrás, num jornal famosinho aí de domingo, né? É fantástica. Teve uma reportagem muito grande nesse jornal dominical, falando sobre os coletores de nuvens, entendeu? Pessoal que coletava água em áreas com umidade alta, que é no início da manhã, que seria o orvalho. Sensacional, né? Regaçante, né? Para nós aqui no Brasil, coletar água por gota de nuvem, de orvalho, isso é quase que impensável, né? É inadmissível. Compreendem? Desculpa, tem hora que eu esqueço que a câmera é aqui, a câmera não é aqui. Tem hora que eu olho aqui, tem hora que eu olho aqui. Fica tranquilo, tá? É que eu me embanando mesmo com a câmera. Então, olha só, a questão da água. Olha isso daqui. Do total de água que a gente aproveita, 0,7% desses 3%, 80% é para agropecuária. 80% é para produzir grãos, carne, é para produzir comida. 80% desse 0,7%. Às vezes você tem mais água na gaveta de verdura da sua casa, a chamada água virtual, entendeu? Você não vê, mas ela está ali. Você tem mais água na garagem da sua casa, porque 15% do total dessa água potável é para a indústria, do que necessariamente na mangueira que você está lavando a calçada, na descarga que você está apertando, no banho que você está tomando. Entenderam? Então, consumo humano direto, eu coloco aqui com a sigla CHD, o consumo humano direto é 5% de 0,7%. Jesus, é quase nada. Tá? Você tem muito mais água sendo desperdiçada no transporte, no armazenamento, na colheita, no transporte, armazenamento, estocagem de produtos que perecem muito rapidamente, como frutas, legumes e verduras, ou então até mesmo dentro da sua geladeira, você tem mais água estocada ali do que em outros lugares. Pá! Tá? Professor, o problema ambiental é só água? Não, não é só água. Tá? Eu tenho problemas ambientais também relacionados a outros tipos, beleza? Isso aqui cai muito em Enem, velho, esse negócio aqui. Pra ter qualquer coisa de Enem, você sai molhado do Enem, porque tanta água que pergunta em Enem que você não aguenta, tá? Existem outros problemas relacionados à temática ambiental. Outro grande problema é o solo. Solo. O que é o solo, senhoras e senhores? Para quem viu os vídeos lá de geologia vai saber. Solo é um material... A câmera é aqui, tô te vendo.
Solo é um material desagregado da rocha. Solo é um material que foi decomposto, que foi erodido da rocha. Todo solo precisa ter propriedades edáfitas, ele tem que servir para plantar. Lembra disso? Tá? O solo... Uou! Vem pra cá, boneca. O solo, material desagregado da rocha, ele serve para colheita. Sem solo você não tem colheita, irmão. Sem solo você não tem produção agrícola. E aí, fofo? Como é que fica? Tá? O que é o solo? Quais são os problemas ambientais relacionados ao solo? Sim, o que é tradicional? Erosão, assoreamento. Esse assoreamento aqui ficou horrível. Assoreamento, erosão, assoreamento é o carreamento ou carregamento, tanto faz, do solo que está na parte mais alta para a parte mais baixa. Ponto. Né? Erosão, assoreamento. O que mais que eu vou ter? O que mais que eu vou encontrar? Vem comigo, mexe o doce, balança a caveira. O que mais que eu vou encontrar? Erosão, assoreamento. O que mais? O que mais? Fala você. Abre seu coração. O que mais que eu vou ter? Problema do solo. Eu vou ter contaminação. É um grave problema que o Brasil enfrenta e muitas nações do mundo enfrentam. O que mais que eu vou ter? Contaminação. Eu vou ter erosão, assoreamento. O que mais? Eu vou ter um processo que é formado, às vezes até de forma natural, chamado laterização. Né? Eu vou ter a tal da lixiviação. Tudo bem? Laterização. Tô fazendo ao vivo aqui para você, porque eu não vou parar o vídeo não. Tá? Eu quero que você me acompanhe aqui. Laterização. Beleza? Laterização, lixiviação, eu vou ter. Tá, vamos lá, devagar. Erosão. O solo fica exposto, você tira a cobertura vegetal. Essa daqui é uma surpresa para todo mundo na hora que eu começo a explicar. Porque teoricamente é algo tão simples, tão bobo, tão... né? Mas você vai ver que é mais complexo do que você imagina. Você tira a vegetação original, deixa o solo exposto, cai água da chuva, se eu tiver num declive muito grande, o solo escorrega, começa a formar sulcos. Esses sulcos começam a rasgar aquela região e começa a formar a tal da erosão laminar. Se esse troço for muito acentuado, ele pode virar um processo de vossorocamento. Vossoroca, como é conhecido. Agora, olha que interessante, a maioria dos alunos se perde nessa. Professor, então quer dizer, então, os alunos já são até automáticos na resposta. Quer dizer, então, que se as árvores estão plantadas no morro e eu retirar as árvores que estão lá plantadinhas, não é plantada de forma natural, né? As árvores que estão lá posicionadas no morro, elas protegem o solo? Sim, professor? A resposta, sim. Ah, que legal, professor. Então eu vou fazer assim. O que protege? O que a árvore protege? Como que ela protege o solo? Tem alguns alunos que vêm com uma brilhante ideia, sobretudo filho de fazendeiro. Aqui onde eu estou, aqui em Campo Grande, tem muito filho de fazendeiro que quer dar solução para tudo, né? Quer dar solução para sem terra, quer dar solução para desmatamento, solução para queimada. Aí eles chegam bem assim, professor, então vamos fazer assim, ó, os alunos brilhantes, né? Professor, as árvores aqui protegem o solo, certo? Aí eu falo, certo. Então vamos arrancar as árvores e deixar só o cotoco embaixo com a raiz. Deixa o cotoco embaixo com a raiz e pronto, aí você protege o solo. Você tirou a árvore, aí dá pra gente plantar no meio daquele cotoco. Não é assim que funciona? Não! Por quê? Porque a primeira forma de diminuir o processo erosivo que a árvore faz não é através de suas raízes. Tá a árvore lá, gatíssima, né? Aqui tá a raiz. Não é através de suas raízes, mas é através do galho das árvores. Quando a água da chuva cai, o galho da árvore ele diminui o impacto da gotícula. Então ele serve como amortecedor natural da água da chuva. Olha que interessante, a gente nem leva isso em consideração. Porque se fosse somente a raiz, era fácil, era só cortar embaixo, você não mataria o tronco embaixo, não mataria a raiz e pronto, né? Simples assim, ela rebrotaria, né? Aí você ia lá podando, não é fácil assim? Ah, se fosse tão fácil assim, tava fácil mesmo. Não, galera, é óbvio que não, tá? Eu não posso retirar a cobertura florestal e vegetacional, primeiro que eu vou ter um impacto na fauna e na flora. Na fauna, então, acabou morada para um monte de animais, entendeu? Acabou alimento para um monte de animais nativos daquela região. Então não dá porque o impacto ambiental é muito grande. Além do que, eu não vou ter o galho das árvores diminuindo o impacto da gota da chuva.
Concorda? Porque aí a gota da chuva ela cai, ela escoa superficialmente, mas como eu tenho muito material orgânico, ali está presente a vegetação nativa, a água ela infiltra, ela não escoa superficialmente. Quando eu retiro a cobertura vegetal, a água deixa de infiltrar. O processo de infiltração dela diminui. Aí ela vai escoar superficialmente, o que vai ocasionar o arrastamento de solo, vai ocasionar erosão. Essa erosão vai arrastar o solo para o fundo de rios e vai ocasionar assoreamento. Desculpa pelo assoreamento que está escrito aqui. Assoreamento, tá? Ele vai assorear os rios, vão formar bancos de areia dentro do rio. Aí o rio que tinha uma profundidade grande, ele começa a ficar raso. Aí ele começa a água dele começa a atingir áreas do seu entorno. Aí começa a ocasionar mais erosão, porque ela vai o quê? Ela vai rasgando a área das margens do próprio rio e ela vai jogando cada vez mais terra dentro do rio o rio vai morrer. Nós temos aqui no estado do Mato Grosso do Sul, de onde eu estou falando para vocês, um rio chamado Rio Taquari. O Rio Taquari é um dos rios mais assoreados do mundo, tá? Tá dentro aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Entenderam? Por quê? Porque exatamente fizeram isso. Não cuidaram da vegetação na margem do rio do jeito que deveria. Professor, qual é a distância dessa vegetação? Ela tem que ser de quanto? Mínimo 50 metros, podendo chegar até 200 metros de largura de vegetação de mata ciliar. Mata ciliar é aquela mata que ela protege o leito dos rios, por isso que ela tem o nome de cílios, tá? E necessariamente também é conhecido como mata de galeria. Por que mata de galeria? Porque você não vai numa exposição, você não vai num museu, você não vai numa área de exposição de obras, você não vê os quadros enfileirados um do ladinho do outro, não é uma galeria de arte? Uma galeria? Então a mata ciliar ela é enfileiradinha, uma do ladinho da outra. Ela protege o leito dos rios, tudo bem? Evita erosão e assoreamento. Que tipo de contaminação de solo que eu tenho? A mais comum no Brasil é agrotóxico, é produto químico. A mais comum no Brasil é produto químico. O Brasil é o país que mais lançou agrotóxico entre 2016 e 2017 no planeta Terra. É o país que mais lançou agrotóxico no mundo, entendeu? Então o Enem cobra direto sobre a questão de você privilegiar produto orgânico, ou seja, que não utiliza muito agrotóxico. Os alimentos que são mais em agrotóxico, você lembra? Alguns você sabe, talvez outros não. Morango, pimentão, uva, tomate, o grau, a quantidade de agrotóxico nesses 4 alimentos é muito alta. Isso direto cai no Enem, já caiu por mais de 2 vezes no Enem, tá? Aí recentemente, a cada 2, 3 anos, o Enem privilegia uma questão sobre agrotóxico. Então o comentário aqui que eu tô falando para você é que o agrotóxico ele não evapora, fofo. Você jogou na soja, ele infiltra no solo, ele contamina o solo, ele contamina lençol freático, água, entendeu? Então, essa contaminação do solo é muito preocupante, tá? A gente falou agora sobre desperdício de água. A contaminação do solo é muito importante. Agrotóxico, resíduo sólido doméstico, cocô, contamina solo, tá? E água também, lembra disso? Como que eu contamino córrego? Como que eu contamino água? Se eu jogar detritos de resíduo sólido doméstico, merda, né? Merda. Se eu jogar cocô, o que vai acontecer? Você vai contaminar o córrego ele vai necessariamente causar um problema chamado eutrofização. Lembra disso? Tá? Contaminação do solo, laterização. O que é laterização? É até um efeito natural. Em áreas onde você tem um período chuvoso e um período seco, típico do Brasil central, típico do clima tropical típico, forma uma área laterítica em cima, que é uma camada ferruginosa, imperceptível, olho nu, formada por minerais metálicos. Aí por isso que o cara, quando vai plantar, o solo é laterítico, ele tem que passar o arado 2, 3 vezes, mexer o arado, quebrar o laterítico, corrigir o pH do solo, corrigir a sua acidez, aumentar o pH para diminuir a acidez, ele corrige com um processo chamado calagem, lembra? Ele adiciona calcário ao solo para corrigir o pH do solo, tudo bem? Lixiviação é quando você desmata, deixa o solo exposto, cai a água da chuva tira todos os nutrientes, o material orgânico, a parte nutricional do solo ele retira e deixa somente a areia exposta. Aí você perde a fertilidade, tá? Isso aqui são alguns exemplos de contaminação para vocês que eu passei para vocês, de solo e água em especial, né? A questão da água, a preocupação também com a contaminação é muito grande, não é verdade? Então mas muita gente fala, ah, professor, mas a água vai acabar? Não, a água não. O que vai acabar é a água potável. Essa sim, nós vamos ficar sem, entendeu? Beleza? Vai lá, entra no YouTube, procura meu canal, Prof. Alisson Sintra, tá? Ativa o sininho para receber as novidades, corre lá no Instagram, correndo, voando no Instagram,
@AlissonSintra com Y, não esquece disso. Segue a gente lá que é pra você ficar sabendo das novidades, ok? Meu nome é professor Alisson, espero estar podendo ajudar vocês aí no máximo possível. Vamos com esse compromisso aí no mês de outubro até início do mês de novembro. Valeu, um abraço, fui!